Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem com você? Eu sou o professor Roberto Salles e seja muito bem-vindo a mais um QBizu. E nesse QBizu nós vamos falar sobre legitimação para a propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade. Tá? De competência do Supremo Tribunal Federal, né? E especificamente no que foi decidido pelo STF na ADI 6465, tá? E você sabe que as ações do controle concentrado são basicamente a ADI, a ADC, a ADO e a DPF. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, a ADO, ou ADI por omissão, né? A ação direta por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? E aí se questionou nessa ADI o seguinte: uma entidade de classe que representa apenas parte da categoria profissional e não a sua totalidade, pode ajuizar uma ADI ou uma ADC? Pois bem, você sabe quais são os legitimados para a propositura das ações do controle concentrado, né? Que no caso a Constituição fala lá no artigo 103 especificamente da ADI, né? Da ação direta de inconstitucionalidade, mas tem a lei 9882 que trata também da ação declaratória de constitucionalidade, e ela fala que os legitimados são os mesmos, né? Então eu até bolei um esquema em que você consegue de forma muito fácil definir quem são esses legitimados. São 9 incisos lá no artigo 103 da Constituição, mas se você for parar para analisar, são 3 autoridades, 3 mesas e 3 entidades. Quais são as 3 autoridades? Não está na ordem do artigo, mas ajuda na fixação para você entender esses legitimados, até porque eles são pouco frequentes em provas, tá? As 3 autoridades são o presidente da República, o governador de estado ou do Distrito Federal e o procurador-geral da República. São essas 3 autoridades: presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal e o procurador-geral da República. As 3 mesas: a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. De novo, as 3 mesas: mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. E as 3 entidades: o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Estou repetindo as 3 entidades: confederação, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E aqui no caso da ADI 6465 foi ajuizada por uma federação nacional do fisco estadual e distrital, o FENAFISCO. E o STF entendeu que, por não representar toda a categoria profissional, mas apenas parte dessa categoria, por isso a FENAFISCO ela não tem legitimidade para a propositura da ADI, simplesmente porque ela não é uma entidade de classe de âmbito nacional, uma vez que ela não abrange entre seus associados os auditores fiscais federais e municipais, apenas os estaduais e distritais. Tá? E o STF entende que para que as confederações sindicais e as entidades de classe, como falam lá na Constituição, de âmbito nacional, possam propor ADI, exige o cumprimento de 4 requisitos. Tá? Primeiro, a caracterização como entidade de classe ou sindical decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional. E a FENAFISCO ela já não atendia a esse primeiro requisito, né? Porque os auditores fiscais eles são uma categoria profissional, né? Mas ela apenas cobre, né? Ela apenas abrange os auditores fiscais estaduais e distritais. Os municipais e os federais não são abrangidos por ela. O segundo requisito: a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria e não apenas fração dela, como também é o caso
da FENAFISCO. O terceiro requisito, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 estados brasileiros. Tá? Não precisa estar em todos, mas precisa estar em 9 para ter essa característica de ter um caráter nacional, né? E a quarta característica, que é específico para os legitimados especiais, que não são os universais, né? A pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação. Lembrando que as entidades de classe de âmbito nacional, como também as confederações sindicais, elas são legitimadas especiais. Qual que é a diferença dos legitimados especiais para os universais? Os universais, eles não precisam demonstrar pertinência temática. Eles simplesmente têm aquela autorização constitucional e já podem entrar independentemente do tema. Mas no caso dos legitimados especiais, eles precisam provar que aquilo que vai ser discutido diz respeito às suas finalidades, né? Aquele tema é pertinente àquela entidade ou àquela autoridade, né? Se a gente for ver também o governador do estado, como exemplo, ele também é um legitimado especial, porque ele não pode, por exemplo, o governador do Acre querer entrar com uma ADI em face de uma lei federal, em face de uma lei estadual do Rio de Janeiro, por exemplo. Qual que é a pertinência dele? Qual que é a incidência da lei do Rio de Janeiro no estado do Acre? Não tem, né? Então, por isso também é um legitimado especial, precisa demonstrar pertinência temática. Então, vamos fixar o nosso conhecimento através, por meio da resolução de uma questão. A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional possui legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Gente, possui legitimidade? Se ela não representa a totalidade da categoria, ela não tem essa legitimidade, porque ela precisa ser uma entidade de classe de âmbito nacional, por isso o item está errado, pois, segundo o entendimento do STF, exige-se que a entidade represente toda a respectiva categoria e não apenas fração dela. Por isso, o item está errado, tá bom? Um forte abraço e até o próximo QBizu. Até mais.